Oi, pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje estou com um convidado, o Edmilson Alfraso. O Edmilson, obrigado por você aceitar esse convite, viu? É isso aí, Serginho. Um prazer estar aqui com vocês e ver que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. E o mais importante, né, levando o nome de Mineiros do Tietê para todos os lugares, né? Porque a internet hoje ela abrange o mundo inteiro, né? E parabéns pela equipe de produção, né? O pessoal está fazendo um ótimo trabalho. E eu fico feliz de ter sido convidado e de estar aqui com vocês. O Edmilson, você não nasceu em Mineiro do Tietê. Eu sou americanense, sou da cidade de Americana. Uma cidade que eu amo de paixão, eu tenho muito amor pela minha cidade, minha terra natal. Sempre quando eu posso vou ver meus amigos. Eu tenho uma lembrança que eu ganhei meu primeiro prêmio de literatura em Americana. Ganhei um concurso de rádio de melhor poesia do Dia das Mães. E eu trago essa lembrança. E também trago meu primeiro diploma de pré, que foi também em Americana, no Centro Comunitário de Americana, lá no São Manuel. E foi emocionante, né, minha subida, né, para receber o diploma. Minhas pernas tremiam, assim, tudo, né, faz parte, né. Mas desde essa época, né, eu guardo essas lembranças, né. E eu ganhei meu primeiro diploma lá e também meu primeiro prêmio lá em Americana. E aí, depois que eu vim para Mineiros do Tietê, depois de um tempo, né, eu recebi um título de cidadão mineiros tieteense. Então eu tenho hoje também o título de cidadão e eu sou cidadão mineiros tieteense. Então eu também tenho muito amor nessa terra. E né, eu levo ela também para todos os lugares. E como eu fui para a Academia Jauense de Letras, então eu estou meio complicado, porque tem lugares que eu represento a Academia Jauense, eu represento Jaú. Então eu represento Jaú, Mineiros do Tietê e a minha terra natal, que é a Americana. São as terras. E você vai sempre para lá ou não, hoje? Americana? É. De vez em quando eu vou lá ver meus amigos, infância, dou uma volta lá a pé, lá nos bairros que eu vivi, tenho meus parentes. Lá eu resgato um pouco das energias minhas, né? Eu gosto de andar lá, conversar, ver os lugares que eu jogava futebol. O meu clube preferido, o meu clube do coração chama-se Rio Branco, é o Rio Branco de Americana. É o Tigre, né? É o Tigre. E eu joguei na equipe do Tigre, né? Na época de... Eu joguei na equipe base, né? Então, eu tive o prazer de defender as cores do Rio Branco quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Que legal. E joguei na escolinha de futebol do Rio Branco. Se eu não tivesse saído de Americana, eu acredito que eu seria jogador de futebol. Verdade. Eu jogava muito, né? Eu corria muito, né? Aliás, eu tinha uma... quando eu era um moleque que corria muito, né? Então era difícil marcar eu, né? O pessoal não conseguia me marcar, né? Eu corria muito no campo. Eu perdia 3 quilos cada jogo, mais ou menos. Corria muito. Desde moleque já. Quando acabava o jogo, eu tinha que comer. Porque minha barriga parecia um buraco, assim. Entendi. A gente corria mesmo, não é? Hoje o pessoal não corre nada, né? Tá. Essa paixão pela... Você é um poeta, correto? Sim, E essa paixão, como é que ela veio, essa paixão de você se tornar ser um escritor, né, ser poeta? Como que veio essa paixão? Você se inspirou em alguém? Você acabou em alguém que fazia isso? Uhum. Ou vem dentro de você? Como que foi essa história? Olha, foi naturalmente, né? Quando eu ganhei meu primeiro concurso em Americana, eu tinha 11 anos, né? E eu escrevi uma poesia em homenagem às mães. E você concorrer numa cidade que nem a Americana, uma cidade grande, né? Uma cidade, hoje nós temos lá em torno de 200 mil habitantes em Americana. Isso aconteceu dentro da escola? Não, foi na rádio. A rádio local da cidade, né? Não tinha nada a ver com a escola? Não. E aí eu fiz, depois quando eu vim para Mineiros do Tietê, eu comecei a fazer uns versos, né? E eu fazia sempre versinhos, né? E aí, né, eu tinha o Zé Mar que é da contabilidade aqui de Mineiros, nós tínhamos a Ana Pinheiro, o pessoal que estudava comigo, né, a Maria do Carmo, que é a Cuca, que está em Bauru hoje. Aí a gente fazia os versinhos e eu lia para as meninas da classe, né.
Ó, eu fiz um versinho, o que vocês acham disso, daquilo e tal? Aí os elogios delas foram me incentivando, tal. Uns tiravam sarro, né? Eu falava assim, ó, eu vou ser jornalista, eu vou ser radialista, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E o pessoal me imitava eu lá, fazia como que, fazia uma vozinha lá, assim, distorcida, como se fosse eu falando no rádio e tal. E, inclusive, quando eu comecei a falar no rádio, a minha voz não era muito boa mesmo, né? Eu demorei para me formar a minha voz um tempo. Minha voz era um pouco fina, né? E aguda. E aí, quando eu fui para trabalhar no grupo Ometo, eu fiquei 3 anos e meio lá no jornal, no Sistema Rádio Jornal da Barra Bonita. E foi ali que foi uma escola para mim, né? Mas voltando um pouquinho antes, né, a questão de como eu ganhei interesse foi por causa disso, né? Eu comecei fazendo os versinhos e tal. E aí eu falei, vou fazer um livro futuramente. Fui fazendo umas poesias, tal. Até que em 2005 surgiu Lágrimas de Poeta. Aí eu fiz um apanhado de uns 10 anos de trabalho. E falei, vou fazer um livro, né? E aí veio como que fazer o nome do livro, né? E aí eu comecei a entender que a maior parte das poesias que eu escrevi era poesias que eu fiz praticamente chorando mesmo, né? Porque o trabalho dessa nova geração de poetas é essa diferença que a turma precisa entender. Nós temos um grau de espiritualidade muito grande, muito aflorado, né? E além da criatividade, que é um ponto também diferencial, nós temos essa questão da espiritualidade. A espiritualidade nos faz, essa conexão espiritual nos faz sentir cada palavra que você escreve no seu texto. Então é como se você estivesse fazendo uma viagem, você sai do seu corpo, você vai naquele momento que você está pensando, né? Naquele texto que você está desenvolvendo, aí você busca, você faz é como se fosse um transporte, né? E aí a gente começa a escrever. Aí eu digo que é como se fosse uma psicografia mesmo. Olha. Aí você psicografa e aí você sente todas as emoções do texto. Então daí eu achei que interessante colocar o nome Lágrimas, e era verdade mesmo, foram alguns, a maior parte dos textos foram escritos com lágrimas mesmo. Então as pessoas às vezes não entendem e tal, mas tudo tem um propósito, né? Sim. Essa nova geração de poetas também, ela traz consigo esse grau de amor que vem, né, da primeira, segunda e terceira geração. Aquele amor verdadeiro mesmo, amor além das vidas, né? Amor para toda a vida, né? E acrescentando esse grau de espiritualidade, que é o diferencial, no meu entendimento, é o mais difícil. Porque ser poeta, escritor, qualquer um pode dizer. Você pode falar assim, eu sou poeta, escrevi um versinho, escrevi um livro aí de poesia e tal, juntando versos para lá, juntando frases aqui, rimando para lá, rimando para cá, isso aí qualquer um faz. Eu quero ver você fazer o que nós fazemos. Não estou falando de você, estou falando de maneira geral, né? Sim, não, entendi. Quero ver a pessoa fazer o que nós fazemos, mas tem que ter dom. Aí que eu digo que é poeta. E também tem que ter um trabalho também, né? Eu vejo muita gente falando, eu sou poeta, tal, mas Malemar tem um trabalho ali. Então, eu acho assim, é uma pessoa que está postulando uma função que ela pode ser. Mas isso é estudos, é leitura, é trabalho, é dedicação. Não é uma coisa assim que você faz uma obra e já fala que você é escritor. Não. Tá, e quando você vai fazer um livro, já que já está falando do livro, né, do poeta, esse livro, quando você faz do começo ao fim. Você que escreve do começo ao fim. Aí você corrige ou você manda para uma editora? Não, não dá pra gente. A gente até olha, claro, mas a correção você corre o risco de ter erros, porque não dá. Né, quando você escreve uma obra, às vezes você não percebe alguns erros que você comete na hora. É importante que você tenha um pessoal que cuida disso. Eu tenho um pessoal que cuida disso. E aí eu mando para eles devolvem, depois eu faço o fechamento. Eu dou uma geral para ver se está de acordo com o que eu gosto, da minha proposta. Aí eu libero para gráfica. Sim, e ainda pode correr risco de ter erros, ainda porque às vezes passam, é mão do homem, né? E também é digitação e tal. Você acaba, na hora de uma revisão, pode ser que o revisor acaba não vendo algum erro, pode acontecer. Um livro, você demorou quanto?
Um livro, te demorou quanto tempo um livro para você fazer? O primeiro eu demorei 10 anos. Nossa! 10 anos eu demorei, e foi em 2005. Depois o segundo, até o segundo livro, ele chama Regressando Além das Letras, porque eu fiz em 2007, a ideia inicial era eu fazer em parceria com o senhor André Querubim, nosso poeta, para mim um dos maiores poetas que eu já vi. Não tem um poeta tão perfeito, com uma escrita tão doce, tão ternura, uma coisa tão linda como o seu André Querubim escreveu. Aí, como eu tinha uma amizade grande com eles, e eles eram muito queridos comigo, tudo, e aí nós combinamos de escrever um livro em parceria, eu e o seu André. E aí ele mandou as poesias dele para mim, tudo, para mim dar uma olhada, tudo. Eu tinha selecionado todos, inclusive eu tenho os originais da poesia dele até hoje. E eu tinha feito o livro Regressando Além das Letras, até o livro saiu um pouco menor, porque houve um problema da seguinte forma. Uma sobrinha dele, que eu não vou dizer nome aqui, ela interferiu no trabalho. Ela proibiu o seu André de escrever o livro comigo. E o livro já estava na gráfica já. Nossa! Já estava na gráfica, eu ia colocar uma foto dele, uma foto minha, as poesias dele, poesias minhas. Esse é um livro muito bonito mesmo. Então por isso que fala regressando, né? A gente está fazendo, ele tem também, nossa, ele tem um grau muito grande de espiritualidade. E ele falou para mim assim que o sonho dele era escrever um livro comigo. Ele falou para mim, eu quero que você me realize o meu sonho, ele falou. Eu falei, pois não, seu André. Ele falou, eu quero que você escreva um livro comigo. Eu falei, nossa, eu que tenho que agradecer, né? Eu falei, eu que preciso agradecer, né? E aí nós estávamos trabalhando este livro. Até a capa também não era para ser aquela capa, era para ser uma outra capa, era para ter eu e ele na capa, era uma... Essa sobrinha, ela falou alguma coisa? Por que ela não queria? É questão pessoal, né? Você sabe como que é, né? As pessoas têm um ego muito grande, né? As pessoas acham que é dono do mundo, né? As pessoas querem ser dono porque é um senhor que na época ele já era idoso, né? E como ele dependia de algumas coisas da pessoa, e a pessoa se sentiu na obrigação de dizer, olha, se você fizer isso, eu não vou fazer isso. Então, até ele me ligou muito triste um dia, a dona Maria Lídia me ligou, muito triste, falando que se eu pudesse perdoar eles, que infelizmente eles não iam poder fazer o livro, explicando esses motivos que eu já falei. Aí eu disse, lamento muito, porque eu ia realizar o seu sonho e o meu, porque eu ia ter uma obra junto com o seu André Querubim hoje. Tanto que nesta obra eu faço uma poesia em homenagem a ele, chama Bendito Poeta. Bendito é o poeta. Entendi. E aí eu fiz para ele, coloquei a foto dele, em homenagem dele, falei que mesmo que as pessoas queiram nos distanciar, nos separar, jamais farão isso, porque nossas almas estão interligadas através da poesia. A minha admiração por ele, né? É o maior poeta dessa cidade. Chama-se André Querubim. Pode ter certeza. E o total, quantos livros você já fez da Livraria Poeta? Eu tenho 4 já no mercado literário brasileiro. E tenho essa obra aqui que foi escrita pelo senhor Eduardo Jablonski, né? Chama Edmilson Eufrásio, um neorromântico pós-moderno. Até essa obra aqui é uma obra muito importante. Ela é o diferencial da literatura brasileira. Ela coloca o Edmilson Eufrásio como o criador de uma nova era literária no mundo, ou no Brasil, tanto faz, né? Que fala que é o neorromantismo pós-moderno. E o Eduardo Jablonski, que é um mestre de literatura que eu conheci numa viagem que eu fiz no Rio Grande do Sul. Quero aproveitar e mandar um abraço para meus amigos de Gravataí, porque eu sou membro representante do Clube Literário de Gravataí no estado de São Paulo. E foi lá que eu conheci, através do meu grande amigo, né? A gente fala lá, o nosso presidente lá, né? Do clube. Ele nos apresentou o Eduardo Jablonski, né? E aí eu falei, ele falou assim, olha, esse rapaz aqui, você vai gostar dele e tal, é uma pessoa maravilhosa e tal. E aí o Eduardo e eu, nós nos acordamos dele fazer uma crítica literária, né? Então isso chama-se uma crítica literária, um ensaio, né? Conforme a pessoa, né, queira entender. E ele escreveu 100 páginas sobre mim. E eu acho interessante que ele fez umas abordagens muito interessantes e comparações. Ele disse que, por eu ser um poeta de São Paulo, ele me compara a Álvares de Azevedo, que é da segunda geração.
Mas ele disse assim que se eu não fosse de São Paulo, ele me compararia com Castro Alves. Então eu fiquei assim, pô, é uma coisa sensacional, né? Você ser comparado a grandes escritores, né? E cada um tem sua história, claro. E eu achei muito interessante ele falar. E ele colocando essa abertura de linguagem, né? Eu achei muito legal mesmo. E aí eu comecei a entender que as pessoas que lêem esse livro, elas entendem meu trabalho. Uhum. Elas vão saber que tipo de escritor eu sou. Entendi. Entendeu? E esse livro, ela pode se encontrar onde? Esse livro, ela pode comprar pela O internet? livro pode ser comprado na internet, tem editoras que já tem eles aí. Às vezes na internet eu andei vendo até lá, tem pessoas vendendo meu livro que eu nem sei que nem autorizei, falar a verdade. Eu não sei como que estão vendendo meus livros, que eu não autorizei pessoas vender, mas tudo bem, eu não estou me importando com isso. Mas podem ligar para mim, podem ligar a editora. É só colocar o Edmilson Frázio na internet, já vai aparecer lá onde comprar o livro de Edmilson Frázio. Tem na Amazon, tem em vários lugares. Mas aqui em Jaú, na Casa Vamos Ler, né, na livraria do Jaú Shopping, e na livraria da 13 de Maio, e também nós temos na Sebo da Alfa também, que é uma livraria parceira da Academia Jauense de Letras. E as pessoas também podem mandar um e-mail para mim, podem mandar no meu WhatsApp, a gente encaminha, né? Nós temos uma editora chamada EPA Editora, e a gente encaminha o material via correio, enfim. Ninguém vai ficar sem. Tá. Já aproveitando, falando sobre o livro, né? Sobre o tema, antes da gente partir para outra parte, o que você acha nessa geração do jovem hoje, né? Porque tá tendo uma mudança muito rápido. E eu percebo que você está indo nas escolas, você participa de bastante lugares, assim como escola, né? As empresas, e sim. Esse jovem de hoje, ele tem esse mesmo interesse de fazer um livro que nem antigamente, uns 20, 30 anos atrás. Hoje, você está vendo como esse cenário? Para essa experiência que você está tendo, você vai lá, conversa com os alunos. O cenário é preocupante, porque após... primeiro que a educação, né, ela caiu demais o nível da educação no Brasil, né? A educação está num nível muito baixo e, consequentemente, o nível cultural também está muito abaixo daquilo que deveria estar. Quando veio a internet, isso trouxe uma outra preocupação, porque os jovens começaram a ficar mais técnico do que mais prático. Então, quer dizer, não querem mais pegar um livro para ler. Querem pegar tudo pela internet, fazer pesquisas e eles não querem mais trabalhar a cabeça. No meu tempo, no seu tempo, não sei, mas a gente pesquisava. A gente pesquisava nos livros mesmo, né? Não tinha nem computador, né? A gente pesquisava mesmo nos livros, a gente lia os livros. Eu decorava textos, né? E, graças a Deus, eu sempre fui um bom aluno nas escolas, eu nunca trouxe problema para professores nenhum, estudava sempre na primeira fila de carteiras, para mim não ter problema de sair de lá com dúvidas, né? A juventude, com os problemas que foram acontecendo com a educação, com a cultura e com os políticos brasileiros, de uma maneira geral, deixando a desejar, porque os políticos começaram a trabalhar mais para eles do que para a população, e eles acabaram deixando de investir tanto na educação como na cultura. Então, nós perdemos a referência. Quando você também começou a aproximar a comunidade das escolas, tentando democratizar isso de uma forma mais transparente, por exemplo, quando antigamente você fazia as reuniões nas escolas de pais e mestres, eram totalmente diferentes. Eram muito mais sérias, eram reuniões de cobrança mesmo, mostrava os problemas dos alunos, que os alunos estavam, seu filho é isso, seu filho faz aquilo, não sei o quê. Era diferente. Hoje você vai numa reunião de pais e mestres, parece que nós estamos numa festa social. Estamos comendo um salgadinho, estamos trocando uma ideia. Parece que estamos numa festa, não é mais aquela questão. Tinha grupos nas reuniões de pais e mestres. Você vai falar sobre o Serginho, então vai naquele grupo ali. Você vai falar sobre o Pedro, vai naquele grupo ali. Então, nós tínhamos grupos que os pais discutiam sobre os filhos, né? Acredito que os pais também são responsáveis por isso, porque eles acabaram abandonando um pouco e jogando as responsabilidades para professores e para a sociedade.
E a maior parte, uma parte dos pais deveriam até pensar em fazer filhos, porque quando fazer filho, qualquer um faz. Quero ver você criar e cuidar da educação. Isso é o que é o problema. As pessoas começaram a perder o controle da procriação, né? Então, tipo assim, eu posso fazer filho, qualquer um faz, mas e daí? E depois? E depois? Como que vai fazer isso? Essa educação, você vai ter peito para aguentar isso? Uma grande parte começou a jogar filhos para o mundo e aí, como se diz, a educação também fica para o mundo, fica para o mundo. Joga na prefeitura, joga lá no poder público, joga para o governo, joga isso para a professora e começaram a jogar as responsabilidades. Isso foi um grande erro. Esse tipo de democracia que eu não consegui entender até hoje, porque democracia para mim todo mundo tem suas responsabilidades. Você precisa ser responsável pelos seus atos. Não é você jogar isso pro mundo. Agora é fácil você ver seu filho indo na escola, que nem hoje, tá difícil você acreditar mais. Você não pode, os pais não acreditam mais nem em deixar o filho na escola. Porque a gente recebe denúncias quase que sempre, né, de que tem escolas, por exemplo, que alunos estão tomando bebida alcoólica, por exemplo, dentro do banheiro. Como que você vai fazer isso? Como que você vai controlar isso? Como que você está trabalhando e seu filho está numa unidade escolar e os professores também não têm como dominar isso. O sistema, de uma maneira geral, nós estamos perdendo o controle de tudo isso. Isso é muito grave. Agora, eu acredito que para retomar esse controle, nós temos que tentar, pelo menos, assemelhar a educação antiga. Na forma de lidar e gerar, né, esse tipo de trabalho. Então, chamar os professores, chamar os pais, chamar o poder público para as responsabilidades. Hoje, uma grande parte das pessoas só querem falar do quê? De racismo, preconceito, porque a maior parte das pessoas que trabalham isso ganham dinheiro atrás de tudo isso. Pode ver. Eu defendo, eu sou feminista, machista, sei lá o que eles querem dizer, sei lá. Feminista, por exemplo, que é um termo muito usado hoje. Uma grande parte das pessoas estão ganhando dinheiro em cima desse tema. Uhum. Então, até que ponto essa pessoa, ela tá mesmo preocupada com a sociedade? Até que ponto? Eu acho que a educação precisa começar do zero novamente, teria que paralisar tudo. Eu vejo professores reclamando de salário, mas eu também ganho pouco, você ganha pouco, todos nós ganhamos pouco. E você tem a liberdade de trabalhar onde você quiser. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, procure outro trabalho. Mas, se você for fazer o seu trabalho, faça bem feito. Porque você está cuidando de vidas, de pessoas, de crianças que podem ser nosso futuro. Ou não. Mas a gente jamais pode acreditar que essas crianças não vão ser o nosso futuro. Porque nós precisamos de um futuro diferente. A gente precisa formar. Hoje as crianças elas já nascem falando praticamente. Os cachorros, os animais nascem praticamente. Os cachorros hoje são bem inteligentes. Estão ficando até racionais praticamente. Você consegue conversar com um animal, parece que ele entende o que você está falando. O mundo está mudando tudo. Eu acho que nós precisamos mudar tudo. Mas para mudar tudo, muita gente vai perder seu posto, muita gente vai para cadeia, muita gente vai ser condenado. E aí, então então hoje você percebe que o interesse dos alunos hoje diminuiu bastante o interesse. Diminuiu porque a sociedade, da maneira toda, ela tirou o pé também, né? Não é... Que nem eu tô dizendo, não sei se você é pai, eu não sou, mas quem é pai, que tipo de educação você vai dar pro seu filho? Aí às vezes o pai fala o seguinte, eu coloquei na escola, fiz a minha parte, mas você lê o trabalho do filho? Você vai na reunião de pais e mestres, você pergunta se ele foi na escola, você acompanha ele? E a internet, como que ele faz? Ele lê livros, ele lê... Então... É essa questão que nós temos que... O que você quer? Eu acredito que a educação começa em casa. Em casa. Não adianta as pessoas virem falar que não, é em casa. E a maior parte dos alunos que saem, que dão problema lá fora, é porque leva problema de casa para fora. E os alunos que dão certo também, aqueles que têm sucesso na sua casa. Então nós temos que trabalhar isso. Eu acho que o poder público teria que reunir essas autoridades, essas pessoas, diretoras de escolas, teria que fazer, reunir as entidades, né, associação comercial, sindicatos,
precisa fazer um levantamento geral disso para a gente recomeçar, porque a educação, se não fizer isso, nós não vamos ter futuro, porque os jovens estão partindo para as drogas, o vandalismo, a bandidagem. Nós vamos formar que tipo de jovens para o futuro? Quando eu vejo uma criança que nem esses dias na escola Antônio Ferraz lançando livro, que nem as duas autoras, a Stephanie e a Amanda, lançando livros, eu fiquei, pô, né, nós temos uma esperança. É um livro infantil, com desenhos, com uma proposta, né? E o professor apoiando. Eu vi a emoção das crianças, eu fiquei contente de ver. É isso que nós queremos. Nós queremos ver essa juventude apresentando projetos, ideias, elas produzindo coisas boas para elas e para nossa sociedade. É isso que nós queremos. Partida de poeta. Qual outra coisa que você faz não livro? O que você faz fora o livro? Eu tenho várias funções, né? Eu sou radialista de formação, eu sou jornalista. Bom, rádio eu já fiz de tudo no rádio, né? Já fui repórter de campo, eu já fui comentarista. Hoje eu sou comentarista esportivo de uma rádio e eu sou apresentador de um programa de rádio, né? O meu programa chama Comunicação Inteligente. É uma equipe ou é só você com essa? Temos o pessoal que vende, tem o pessoal que tem o técnico, tem um pessoal, tem a direção da rádio que apoia. E temos o programa Edmilson Frase na TV, que eu dei um tempo, né? Eu dei um tempo porque não sei porque eu não consigo me adaptar com TV. Pra mim é um sofrimento muito grande. Verdade. É muito grande. Eu não sei porque eu fico vendo aquelas pessoas olhando pra mim ali, eu fico com vontade de sumir na hora ali. Eu não quero nem ficar muito ali. Ainda mais quando a gente erra, que tem que voltar, tudo, aquelas pessoas tudo encarando você, olhando pra você ali, e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E por mais que eu goste, né, mas eu tenho dificuldade em fazer o programa na TV. Eu prefiro fazer podcast, que eu tô, né, com a pessoa que nós estamos aqui hoje. O programa de rádio meu é muito bom porque só tem eu e o operador também, não tem mais ninguém. Às vezes eu entrevisto pessoas. De rádio? O rádio é a minha vida, né? E o que você tá achando no mercado do rádio hoje? Tendência a melhorar, tendência a piorar? Não vou dizer melhorar e nem piorar. Eu vou dizer que o rádio está passando por uma transformação normal, né? Da era digital, né? Da era da informática, da era moderna. O rádio AM vai deixar de existir, vai ficar só nos aplicativos. Verdade. E a rádio FM também, ela vai assumir, mas não sei quantos anos vai aguentar ainda. Como o jornal impresso também está aí já na UTI, já para encerrar as atividades, não sei quanto tempo nós vamos aguentar com os jornais impressos. Aqui hoje é tudo na internet, você vai ter que mudar para isso, né? Mas só que, infelizmente, a sociedade, de maneira geral, principalmente a classe mais pobre ou mais carente, por mais que você fale, elas não estão tendo acesso à internet de uma maneira produtiva. E isso é preocupante. Se você não formar esses novos leitores, se você não formar novos profissionais, pessoas que realmente querem exercer uma carreira de sucesso. Por isso que eu valorizo muito, né? O meu presidente lá, o Júnior Campos Prado, ele trabalha com essa teoria Kaizen, né? Que é a melhoria contínua. Todo dia você tem que melhorar, todo dia, toda hora. É uma transformação. E a rádio AM, a tendência é, talvez, não sei se aguenta mais um ano. Eu acredito que vai passar para FM já, porque nós temos orientação do Ministério das Comunicações para que as rádios já façam essa migração. Tem que fazer a migração para FM. Porque gera custo, fica caro? Não fica caro, mas a partir do momento que você criou a internet, eu acho que a transformação que aconteceu no rádio, a qualidade do rádio caiu um pouco, tendo em vista que, quando foi criado as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, que os políticos fizeram para conseguir votos, não foi para melhorar o sistema. As rádios comunitárias, principalmente, elas perderam qualidade por quê? Porque elas não contrataram mais profissionais. No meu tempo, eu tinha que ter voz para trabalhar no rádio. O cara tinha que ter voz, tinha que chegar no rádio, saber o que está falando.
E tinha que ter um diploma de alguma coisa. Você tinha que ter um diploma de rádio, você tinha que ser um locutor formado numa escola. Com a rádio comunitária, eles começaram a entender que a rádio comunitária pode ser qualquer um. Qualquer um. Aí eu dei entrevistas em um monte de rádios comunitárias. Mas a mão de obra é ruim, o trabalho, equipamentos, é tudo ruim. Não é? Hoje melhorou bastante coisa, mas eu estou dizendo desde o início para cá. Quando começou lá atrás, eu estou dizendo, hoje melhorou bastante. Mas no meu tempo, nós íamos em cada rádio que ficava nos barrancos, ficava escondido no meio do mato, porque a turma tinha medo que algum fiscal ia lá, não sei o quê. E a qualidade era muito pouco. E para mim apresentar um jornal no rádio, eu tinha que ter voz. Eu não podia ir no rádio assim, vamos pegar aí, faltou um aí, pega ele lá, põe ele lá, não é assim. No meu tempo não era isso. Agora, hoje, abriram mão da qualidade. Não acha nem pessoa para trabalhar mais. Abriram mão, você pode ver que o pessoal que tem voz no rádio dá para você contar. Dá para você contar. E houve uma mistura muito grande, né? O rádio está perdendo um pouco a referência, porque além de você perder a qualidade da voz, você perdeu a qualidade do profissional, né? O rádio hoje, eu vejo os textos de alguns radialistas, de alguns jornalistas, nossa, não dá para acreditar que os caras escrevem tão mal. É uma coisa muito triste de ver a forma que está hoje os meios de comunicação. Agora, isso vai melhorar que jeito? É isso aí, cada emissora vai ter que profissionalizar melhor, vai ter que estabelecer um nível de qualidade. O que está prevalecendo hoje é o quê? O comercial. O Serginho é uma gente boa, tal. O Serginho, se você trazer ele para cá, ele vai trazer 20 mil reais de patrocínio. Mas ele não fala bem. Não, mas não importa, traz ele para cá, ele vai trazer dinheiro. Um exemplo. Sim. Podia ser eu, podia ser outra pessoa. Então, hoje já não estão mais. Antigamente falava assim, mas aquela pessoa lá, ela traz o dinheiro, mas ela não fala nada, não tem qualidade, não tem talento. Então não traz. Mudou. Está invertendo as coisas. Isso é preocupante. Eu vejo cada situação aí que eu não sou melhor que ninguém. Mas graças a Deus eu me preparei e eu estou num nível alto e eu estou num nível muito bom. A minha voz é boa, eu tenho talento, eu faço o que gosto e aprendi a fazer e estou aprendendo cada vez mais. Porque a gente aprende muito ainda, né? Pai, você fez música? Eu tenho 12 canções já registradas, minhas, já com autores brasileiros. Eu tenho canções com uma escritora de Santo André, Alcideia Miguel, quero mandar um beijo para ela, minha parceira. Eu tenho 2 canções com a escritora da Bahia, inclusive, né? Eu não trouxe aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Tá aqui. Essa escritora da Bahia esse livro aqui, ela chama Célia Zay. Nós temos 2 canções com ela e eu prefaciei o livro dela. Esse livro está sendo lançado em todo o Brasil, chamado Pelos Caminhos da Independência, em homenagem a Maria Quitéria, que é uma das maiores guerreiras, né? Quero mandar um abraço para Bahia, para Célia Zay. Aqui você vai ver que eu estou apresentando o livro dela, né? Esse livro está sendo lançado em todo o Brasil, a partir de Feira de Santana da Bahia. Eu tenho músicas com o cantor Tanatan em Torrinha, eu tenho com Israel Lopes na Barra, eu tenho com outros cantores, né, pelo Brasil aí, cada um fazendo o seu trabalho e divulgando. Você canta bem? Você canta? Não, eu não canto. Isso aí também não posso ser perfeito, né? Eu não posso ser... Aí você tá forçando a amizade, né? Você toca algum instrumento? Lamentavelmente não. Eu tenho violão, tentei aprender, estou ainda sonhando em aprender, porque as minhas composições, eu preciso, pelo menos eu fazer a base. Pegar o violão para mim fazer a base, para me apresentar para os cantores. E o que me ajuda é porque eu trabalhei 4 anos como empresário artístico, né? E eu fui produtor de dupla sertaneja.
eu conheci muito dessa área, né? Então eu conheci muitos produtores, muitos cantores, fiz shows em vários lugares do Brasil com eles. É, aprendi muito nessa área, né? Principalmente a questão da produção dos shows internos, né? Eu produzia os shows, eu deixava tudo em ordem, som tirado. Os cantores, quando chegavam no local, já estava tudo pronto. Era eu que deixava tudo pronto. Entendi. É eu que ouvia tudo. Por isso que meu ouvido hoje é... Nossa, eu sou um ouvido afiado, porque quando eu escuto eu fiquei escutando muitas canções, músicas, direto. E tirada de show, né? Tinha que tirar som, tudo. Então eu fiquei bastante afiado mesmo, né? Então, qualquer música que sai, eu já consigo entender alguma coisa dela já. E também conheci muitos produtores muito bons, né? Nós contratamos o Mário Campanha. Não sei se você conhece o Mário Campanha. Mário Campanha, ele é marido de uma das irmãs Galvão, né? Acho que é da Meire, se eu não me engano. E nós gravamos 2 canções com o Mário Campanha, né? E aprendi muito com ele. Nossa, é uma pessoa sensacional, né? E nessas horas de produção que nós tivemos trabalhando com ele, eu pude conhecer um pouco do trabalho dele, ver como que ele trabalha e tal. E ele é um cara respeitador. Ele pedia opiniões, né? Porque tem alguns produtores aí que se sente já o dono da bola, né? Mas o Mário Campanha, ele perguntava assim, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Inclusive, uma das nossas músicas, a gente contratou, na época, a Silvinha, que é a Silvinha que faleceu, né? Que é a mulher do Eduardo Araújo. Nós contratamos ela, a Ângela, que hoje é a mulher do Sérgio Reis, e o Ringo. E aí o Ringo até o próprio Mário, né? Na época você falou que se surpreendeu com o Ringo, porque o Ringo fez o sax de uma das músicas nossas. E ele criou o sax ali, a abertura ali, em questão de 20 minutos, meia hora, já saiu a perfeição da música ali, a abertura da canção ali, eu achei fantástico. Isso sim nos enobrece, né? Você fala, pô, meu, o cara é bom, né? Isso é gostoso, você mexer com gente bom, né? O cara sabe. Eu falei, puxa vida, que coisa linda isso, né? Eu só falava assim, viu? Eu quero assim, ó. Não sei o que, assim, daqui a pouco o cara fala, peraí, já entendi, já solta lá. Falei, pô, meu, é isso mesmo, como é que você sabe? Olha. Né? É uma coisa muito doida, né? Mas um dos professores que eu tive no jornalismo, ele chama-se José Otávio Bola. O José Otávio Bola, ele foi meu gerente na Rádio Emissora da Barra, no Jornal da Barra. E para mim foi um exemplo de profissional, viu? É um dos maiores jornalistas que eu conheci, dos maiores comunicadores. E acabou sendo meu padrinho e ele que me contratou, né? Isso causou muita ciumeira na época, porque ele já era... Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar num sistema de rádio da Usina da Barra, por exemplo. Aí eu tô em casa, aí me falam que eu tenho um senhor assim que veio, aí daí eu chego lá e ele fala, eu vim contratar você. Eu falei, pô, como assim, né? Você vai me contratar, né? Então é isso, né? Mas o gostoso de tudo isso é que nas jornadas que eu tive, né? Eu fui tendo em cada lugar um professor, né? Na rádio de Osasco, por exemplo, eu tive vários professores lá. O Luiz Ricardo, que trabalha no SBT, trabalhei com ele lá em Osasco. O Francisco Rossi, o seu Francisco Rossi, que foi prefeito de Osasco, foi deputado federal, candidato a governador, candidato a prefeito de São Paulo. Ele também, aprendi muito com ele é meu amigo até hoje, e aprendi também com o Luiz Lauro de Campinas, que, não sei se você soube, que faleceu um deputado em Campinas chamado Luiz Lauro, e Luiz Lauro é filho do Luiz Lauro, que trabalhou comigo, que eu trabalhei com ele em São Paulo. Então a gente foi formando muitos amigos, né? Trabalhei com Carlito Martins, que foi um dos maiores nomes do rádio brasileiro, no sertanejo. Trabalhamos juntos em São Paulo. E era assim, era uma coisa fantástica, né? Eu trabalhei também, um dos amigos que eu tenho até hoje, o Zé Raimundo. Ele foi empresário do milionário Zé Rico. Ele que levou o Zé Rico para a China, fazer show na China. Né? O Zé Raimundo foi um paizão para mim. Eu quero agradecer muito a ele. Foi uma pessoa que me estendeu a mão, no momento difícil mesmo, né? Ele me deu até a motorista dele para me levar para o trabalho.
Quer dizer, é uma coisa que poucas pessoas fazem. Então eu sou muito grato, né? Cada um que participou da minha vida de uma maneira direta ou indiretamente, eu sou muito grato por tudo que eles fizeram. Então, eu tive pessoas muito boas no meu caminho, muito, muito, muito. Os artistas brasileiros que eu conheci foi através do Zé Raimundo. Carmen Silva, Donizete, Gilberto Gilmar, Sidney Magal, até eu quero mandar um abraço para Marcelo Ribeiro, aí, meu amigo lá, que está em Rio Preto agora. O Marcelo foi empresário do Sidney Magal também, né? Viajamos juntos. Mato Grosso e Matias, Rita Cadillac. Esses artistas eu conheci todos em São Paulo. Então eu tenho uma bagagem boa, viu? Viu? E vamos lá. Você falou que se não fosse essa área, você iria ser o jogador, né? Sim. Você tinha uma outra profissão em ideia na cabeça? Falar assim, eu queria ser advogado. Se não fosse jogar bola, não fosse errado, não fosse... Qual o seu sonho? Se não fosse nada disso. Olha, hoje, se eu pudesse, vendo hoje como que está o poder judiciário brasileiro, eu ia querer ser um juiz. Para colocar muito vagabundo na cadeia. Porque o que tem de vagabundo nesse mundo, o que tem de bandido, pessoas roubando a gente. Você queria ser juiz? Eu acho que eu seria um juiz daqueles que ia deixar saudade para nego aí, sabe? Porque eu não tolero vagabundagem, eu não tolero bandidos, não tolero pessoas que são infratores. Eu acho que a justiça brasileira hoje está nos envergonhando hoje, é uma justiça tendenciosa, política, perdemos o ideal da justiça. Muita gente inocente pagando o preço. Você não pode condenar uma pessoa que não tem crime. Você não pode bloquear contas de uma pessoa que não está condenada. Você não pode proibir uma pessoa de receber visita, nem de uma família sua. Isso não existe. Isso é ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura da toga no Brasil. Isso é triste, é lamentável, é preocupante. E muita gente, eu vejo na internet comemorando, foi condenado fulano, foi condenado cicrano. Condenado do quê? Não tem crimes, não tem nada. Amanhã pode ser você, pode ser eu, e aí? E aí? Como que nós vamos... Eu já paguei muita coisa em justiça que eu não devia. Eu achei interessante, né, uma coisa que aconteceu, que eu estava cobrando uma situação de um cliente e o juiz me chama lá e me pergunta numa situação política que não tem nada a ver com o que eu estava cobrando. Eu falei, isso aqui é brincadeira, isso aqui não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Então, a justiça brasileira hoje está numa decadência total. Estamos perdendo o respeito da sociedade, isso é muito preocupante. A imparcialidade está sumindo. São poucos, né? Existe gente boa em todos os setores, não vamos generalizar, né? Não são todos que são. Na minha área tem gente boa, na sua também, em todos os lugares tem gente boa. A questão é que as pessoas que estão com a mão na caneta, essas pessoas não sabem a responsabilidade que carregam sobre os seus ombros. Porque se a justiça dos homens é falha, a justiça de Deus não é. Isso eu te garanto. Porque as pessoas vão ter que prestar conta. Um dia a casa cai, ou é aqui ou é em outro plano, mas geralmente você já começa a pagar aqui. Eu vejo gente aí que a gente nem esperava, passando por situações. Aí você vai olhar o passado dessa pessoa, aí você vai entender o que está acontecendo. Então, eu sempre digo isso. As pessoas que fazem mal para os outros, não se preocupe, que o mal vai voltar para você. Não tenha dúvida. Pode escrever o que eu estou falando. Tá. Edmilson, hoje você trouxe o material, né? Eu trouxe para você aqui o material meu, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para a minha academia lá de Praia Grande. Academia de Letras e Artes de Praia Grande. Aqui está eu aqui como da Praia Grande. E na próxima sexta-feira, né, nós vamos estar completando 7 anos de existência a nossa Academia de Praia Grande. Eu quero mandar um abraço para o meu presidente Augusto, todo o pessoal lá, os fundadores, né? E eu devo estar presente na fundação, nessa festa de fundação. E 7 anos de existência. E é uma das academias que vem crescendo muito no Brasil também, né? Nós criamos um núcleo jovem lá. E interessante que esse núcleo jovem é para formar os jovens para o futuro. Isso que é interessante. E aí eu trouxe para você também uma lembrancinha da nossa Academia Jauense de Letras. Né? Aqui tem a Academia Jauense de Letras, nós completamos 16 anos de existência. Eu passei o bastão aí para o meu amigo Júnior Campos Prado, né? Nós fizemos uma grande festa comemorativa.
E foi muito emocionante, né? Porque nós fizemos homenagem também a membros falecidos que deixaram muita saudade, né? E a Academia Jauense de Letras hoje, ela está uma das academias de referência cultural no estado de São Paulo. Nós somos ponto de cultura em Jaú, no estado de São Paulo. Nós temos o registro, o título de utilidade pública municipal e estadual. E através também da nossa academia, nós criamos um grupo chamado Academias Paulistas, que abrange em torno de mais ou menos uns 25 academias do estado de São Paulo hoje. E nós estamos também criamos um grupo chamado Folia, o Fórum de Literatura e Artes, que abriga as academias da nossa região. Hoje nós estamos com 12 cidades participando. Então, o objetivo é muito amplo, que a turma não percebe, né? O nosso objetivo é muito amplo. E algumas cidades que querem criar academias, eles nos ligam, né, e perguntam, né, como que faz, e a gente está sempre orientando essa questão, né? Como referência, então. E agora eu fui convidado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para te falar. Eu fui convidado para fazer parte de um grupo, né? Então você está sendo criado uma academia nacional, né? E essa academia, deixa eu ver o nome aqui para te falar. Ela chama, deixa eu ver aqui. Olha, ela estará sendo fundada em São Paulo no dia 22. Então, eu acho que eu vou estar presente lá. Acho que eu vou estar presente no dia 22 em São Paulo, na Associação Paulista de Medicina, no Auditório Verde, da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Nós vamos estar criando a Academia Nacional de Instituições Literárias, Culturais, Históricas e Cívicas. Uma coisa bem grande mesmo. Uhum. Já tem 22 entidades que participam, inclusive a nossa ALAPG, né, que é a nossa Academia de Praia Grande, ela é uma das fundadoras dessa Academia Nacional. E eu estou convidado para participar desta. Foi até bom eu ver aqui, que eu já estava esquecendo da data. Eu tenho que saber que dia 22 eu vou estar lá, em São Paulo. Então, fora isso, eu fui convidado também para fazer parte de um grupo seleto de 100 escritores brasileiros, para a gente se reunir no Rio de Janeiro uma vez por mês, uma vez cada um tempo, acho que é uma vez por mês. E eles disseram que é em torno de 100 escritores brasileiros. Aí nós estamos aguardando, porque existe uma proposta de criar uma sede em São Paulo. E aí eu fui convidado pelo meu amigo José Eduardo Mendes Camargo, que é da cidade de Dois Córregos, ele é o presidente da Usina de Sonhos. Aí ele me ligou e me convidou para fazer parte com ele lá, e eu fiquei muito feliz dele ter lembrado o meu nome. E aí nós estamos aguardando aí o desenrolar dessas coisas para que eu possa participar com eles. Enfim... A gente tem, e agora recentemente, né, eu fui homenageado lá na cidade de Sergipe, na cidade de São Cristóvão, né, na verdade, com essa medalha Mérito Cultural. Você foi lá? Eu fui lá. Essa medalha você ganhou em São Cristóvão. No Sergipe, a quarta cidade mais antiga do Brasil, onde foi o nosso terceiro simpósio nacional de academias e confrarias. Quero mandar um grande abraço para o meu presidente Adailton Andrade e o pessoal da confraria de São Cristóvão, né, que me concedeu a medalha Beatriz Nascimento como mérito cultural. É uma medalha muito importante, né, que reconhece o trabalho nosso na literatura, né, em toda a nossa trajetória. Também eu estou te presenteando aqui com esse livro chamado Vozes Acadêmicas. É um livro que nós temos aqui as academias de Bauru, Botucatu, Jaú, Bariri, Academia de São Carlos, a Usina de Sonhos lá do Zé Eduardo, nós temos a Academia de Barra Bonita, Ciências e Letras do Brasil, a Academia de Lençóis Paulista, enfim, é uma academia que reúne aqui. Aqui você vai ver os textos do Edmilson Frázio aqui, tá aqui também, né? Olha! E aqui também, te dei marcador já do livro? Te dei marcador. Tá aí. E aqui eu trouxe essas poesias para você. Né? Esse livro aí é muito importante. É o primeiro livro do Folia que nós estamos trazendo e esse é meu. Esse é para você, um presente para você aí, né? E para você também fazer algum projeto de literatura aqui na nossa associação comercial, né? Aqui está um histórico do Edmilson Frázio, as academias que eu represento em todo o Brasil, tá aí. Inclusive eu queria aproveitar. Eu queria mandar um abraço aqui para a academia de Ceará, que eu acabei de ser empossado como membro correspondente
da Academia de Ciências, Letras e Artes de Columinjuba, a ACLA, lá de Maranguape, no Ceará. Quero mandar um abraço para o meu presidente Francisco Moura, né, e todo o pessoal lá de Maranguape, porque eu tive uma ótima recepção. O pessoal lá, muito gente boa, e eu então passei agora a representar, né, a Academia ACLA do Ceará em todo o território estadual, aqui em São Paulo. Então eu estou representando eles em todos os eventos. Então eu já estou mandando um abraço para eles, porque são pessoas que merecem todo o destaque. É uma academia muito boa, um presidente atuante que eles viajaram do Ceará para Sergipe 24 horas dentro de um ônibus para participar de um simpósio. Isso mostra respeito, mostra realmente compromisso que eles têm com a literatura brasileira, né? E Ceará é o berço da cultura brasileira, né? Inclusive, eu tenho muitas referências no Ceará, né? Nós temos bastante eufrásio lá no Ceará. Eu quero mandar um abraço para todo mundo lá. Inclusive, eles estão lá na cidade de Sobral, né? Inclusive, o pessoal está pedindo para mim ir lá, para conhecer o pessoal de Sobral, né? Enfim, eu estou fazendo um trabalho muito grande a nível do Brasil e acaba vindo muitos convites, né? E eu estou deixando para você aqui também dois textos meus, né, para você conhecer um pouco mais do trabalho, né, poesias e textos também que falam sobre os trabalhos que a gente realiza. E aqui está o jornal Nossa Terra de Mineiros também, que nós estamos homenageando aqui o Vicente Carrara, né, que a turma chama ele de Velho Corredor, né, e eu quero dizer para você que eu tive muito orgulho de fazer parte de uma Câmara Municipal e tive como companheiro o Vicente Carrara. Foi uma das pessoas mais idôneas que eu conheci na vida pública e uma pessoa que ensinou bastante, né, o trabalho que a gente desenvolveu, a sinceridade, a honestidade. E na carreira política, nessa cidade de Mineiros do Tietê, não acha ninguém em todos esses anos, né, principalmente do tempo meu, de 92 para cá, não tem ninguém que supera Vicente Carrara. Foi um dos políticos mais sérios que eu já conheci. Então tá aqui, né? E eu tive muito orgulho de fazer parte com ele, né? Você imagina, você discutir projeto com o Vicente Carrara, você discutir com ele o que vai atuações na Câmara, você discutir com ele atividades, né? E a gente trocar ideias, né? A gente se reunir e poder. O Vicente Carrara foi a primeira pessoa que me ligou me cumprimentar pela minha eleição, pra você ter uma ideia. Olha. Quando eu ganhei a eleição, meu telefone toca umas 3 da tarde, por aí. E ele me cumprimenta. Meu companheiro, parabéns, tal. Então, eu tive esse privilégio de conviver com o Vicente Carrara, que foi uma das pessoas que eu considero mais idôneas da vida pública da cidade de Mineiros do Tietê. E recentemente, eu recebi também, né, na saída no dia 8 agora, né, eu recebi uma moção de aplausos e congratulações da Câmara Municipal de Jaú. Através do vereador Sensei Ercílio. E ele me cumprimenta pelos 4 anos de trabalho que eu exerci na Academia Jauense de Letras. E eu quero dizer que eu fico muito feliz porque eu fui reconhecido, né, pelo poder público em vários anos pelos trabalhos que a gente realizou, né? E a academia, ela fez parcerias maravilhosas em Jaú. Essa questão que você falou das palestras foi muito importante, né? A gente aproximou a academia jauense da comunidade. Pra você ter uma ideia, nós fizemos palestras nas escolas, lançamos livros de estudantes. A gente participou de desfile cívico junto com estudantes. A Academia Jauense de Letras, nós democratizamos ela e ao mesmo tempo demos uma visibilidade maior, porque nós aproximamos da comunidade. Eu fiz uma parceria com a OAB, por exemplo, a gente participa de feiras da OAB. A Ciesp, por exemplo, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a gente já fez 3 eventos lá de posse de nova diretoria. Então, quer dizer, muito bom, né? E todos os eventos da Academia Jauense de Letras, nós estamos sempre beneficiando uma entidade. Com alimentos, com alguma coisa. Sempre com alguma coisa. E principalmente alimentos, né?
Agora nesse último evento nosso, a gente fez uma parceria para ajudar o Hospital Teresa Perlatti, que é um hospital que vem passando por sérias transformações, é uma experiência incrível que eu tive lá, viu? Eu fui convidado para fazer uma apresentação lá no Hospital Teresa Perlatti e não sei se você conhece, mas você precisa conhecer. É uma das experiências que você nunca mais vai esquecer. Eu saí de lá pensando bastante na minha vida, nas coisas que eu vi lá. É uma coisa interessante. Imagina. Você conversando com aquelas pessoas, né? Você olha nos quartos, a situação daquelas pessoas. E eu, inclusive, estou para escrever um texto sobre essa experiência, mas eu não consegui escrever, porque começar a escrever, eu começo a chorar de ver aqueles quadros tristes que a gente viu. Embora eles recebem todo o atendimento daquele pessoal, é muito bem atendido, as pessoas dão carinho, a sociedade ajuda, tem convênios, mas é impressionante a situação daquelas pessoas, né? E dentro daquele quadro, uma menina se apresentou para mim como autora de 4 livros, de 4 ou 5 livros, né? E ela se apresentou para mim dizendo que ela era autora de 5 livros que estava na internet. Aí, uma das coisas que ela se indignava era que os livros dela não tinha sido vendido nenhum ainda, né? Eu disse para ela, calma, né? Você não se preocupa com isso. Nossa, né? As pessoas ficam, né? Então, você analisa bem, né? Uma menina nova, né? Tivesse uns 28 anos. E você vê que ela já estava assim, falando, e ouvindo atentamente a minha palestra, né? Mas foi uma das experiências que eu nunca vou esquecer. E o bom dessas viagens que a gente faz pelo Brasil são as experiências que você adquire, né? Eu tenho, assim, experiências incríveis que eu aprendi com outros escritores, com situações que a gente convive nas estradas, né? Eu, quando era empresário artístico, eu chegava a dormir em posto de gasolina, dormir nos carros, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. Era uma coisa muito... Passamos frio demais. Eu cheguei a pegar um ônibus em São Paulo, meia-noite, e fui chegar em Santa Catarina no outro dia de manhã. E eu não tinha levado roupa de frio. Passei um frio daqueles, minhas pernas parecia que ia endureceu tudo. Frio. Passei um frio em Curitiba, descendo Curitiba ali, a serra que vai para Santa Catarina. Nossa, mas que frio, cara. Inclusive o Marcelo, né, que na época eu trabalhava com o Magal, né, eu falei, Marcelo, você vai comigo, né? O Marcelo até, né, se ele tá ouvindo aqui, ele vai ver, né? Ele falou assim, mas você para mim pegar um ônibus, né, de 12, 13 horas de estrada e passar frio. Ele falou, né? Eu falei, Marcelo, porque o Marcelo sempre viajou de avião, né? Aí eu falei, vamos comigo, você tá comigo lá, né? Foi quando eu comecei minha carreira artística, foi o Marcelo que me ajudou. E eu tenho, né, tem várias experiências que eu tenho, né? Eu fui fazer uma palestra em Lençóis Paulista, por exemplo, uma moça, depois que eu acabei minha palestra, várias mulheres vieram tirar foto comigo e tal, e uma delas olhou para mim e disse que se podia falar alguma coisa para mim, né? Aí eu falei que podia, né? Ela olhou para mim e ela falou assim, o senhor é um profeta de almas. Aí eu criei um texto chamado O Profeta de Almas, e eu cito essa passagem que eu vivi na cidade de Lençóis Paulista. Foi uma passagem incrível, né? Olha. Ela contando a história e... Enfim, a gente vê cada coisa, né? Escritores novos surgindo, né? Em São Paulo, né? Eu tenho parceria, por exemplo, em Santos, com a Cíntia Panca, que é uma grande escritora brasileira. Eu tenho, na Praia Grande, eu tenho parceria com a Sônia Piologo, que foi nossa presidente da academia. Ela também tem uma canção comigo, chamada Meu Universo é Você. A gente faz essa parceria, eu gostei muito dessa música, é uma música que nós temos que produzir ela melhor. Aí nós temos em São Paulo a Alcideia Miguel, que é ela é cantora, apresentadora e poeta, uma pessoa incrível, né? Estou tentando fazer uma agenda dela aqui para São Paulo. Nós temos no Sul, né, o Borges, né, que foi nosso presidente lá no Clube Literário, uma pessoa fantástica, né? Ele é chamado de Pablo Neruda do Sul. O homem é um gênio da literatura. Nossa, o que ele escreve um livro por ano se deixar. Eu não consigo escrever uma.
Eu escrevo um a cada 4, 5 anos. Cada ano ele quer escrever um livro, 2, se deixar ele lança até 2. Eu falei, Borges, como que você consegue, né? E essa parceria com a moça da Bahia também, na música, a Célia, que partiu para a literatura também. Essa parceria com as confrarias que nós estamos fazendo. O que tem de escritores bons? Em Americana, por exemplo, nós temos escritores muito bons. A Andréa Selegato é uma das escritoras muito interessantes na questão de livros infantis. Ela cria personagens, tudo. Eu quero mandar um abraço para ela, eu sou muito fã da Andréa. Nós temos a Maria Lúcia, também Capozzi Nascimento, também, que cuida lá do Clube do Livro de Americana. Né, do Espaço Cultural de Americana, né, do Espaço Literário, inclusive eles, né, tudo manda convites para mim, eu não estou conseguindo participar, mas a Maria Lúcia também trabalha muito em Americana, né, o pessoal de Americana também está de parabéns, e eu já recebi, né, eu recebi um prêmio em Americana, recebi em Santa Bárbara do Oeste, recebi em várias cidades do Brasil, eu fui homenageado em Gravataí, no Rio Grande do Sul, Bauru, Jaú, Itapuí, Mineiros, Dois Córregos. Eu fui homenageado em várias cidades já, com moções pela Câmara Municipal. Recebi 2 anos seguidos o prêmio de destaque no Estado de São Paulo, no aniversário da cidade de São Paulo. Eu recebi um título de cidadão do Butantã em São Paulo em 2000. Eu sou um cidadão butantanense lá em São Paulo. E recebi 2 títulos de destaque como empresário, como de relevantes serviços prestados à arte e cultura no 467 aniversário de São Paulo e no 468, 2 anos seguidos. Recebi um troféu também do Canal 21 em São Paulo como empresário de destaque. Enfim, eu tenho recebido bastante prêmios, agora essa medalha de mérito cultural, eu tô tão feliz assim pelo meu reconhecimento. Tem uma bagagem, né? Ah, tem. A gente não só tem bagagem, como tem conhecimento, né? A gente adquire conhecimentos, né? Eu tô escrevendo... e tem duetos meus também, né? Por exemplo, eu tenho dueto, que nem a Cíntia Panca em Santos, né? Dueto lirístico, né? O lirismo, uma coisa assim. Lá no Maranhão eu tenho a Ellie Marques, por exemplo, que é uma das maiores escritoras brasileiras que eu conheço. A mulher é incrível. Quero mandar um beijo para minha querida Ellie lá do Maranhão. Ela tem uma identidade muito grande comigo, sabe? A gente escreve o texto e parece que ela sabe o que eu penso e eu sei o que ela pensa. É interessante, né? Aí eu tenho esse dueto com alguns cantores, mas agora eu estou começando um dueto lá no Ceará também, né? Eu quero fazer também lá no Ceará. No Sergipe também, nós estamos querendo fazer mais um dueto lá também, com mais uma escritora lá do Sergipe. No final, a gente vai fazer um livro com todos esses duetos, né? Entendi. Mas o interessante é você saber que esse eu lírico que está sumindo no meio da literatura brasileira, nós estamos nós estamos ressurgindo ele. Para mostrar que ele não vai acabar, isso não pode acabar. O eu lírico é a busca constante dentro do seu eu, do seu interno, das suas lutas. É você revelar o que você sente, é você ter identidade própria, você falar o que você pensa, sem medo, sem nada, escrever a poesia que vem da alma, do coração. É muito... Hoje está tendo pouco, né? Inclusive a Ellie, quando eu encontrei ela, né, nós conversamos a respeito dessa parceria, nós estamos recebendo muitos elogios dos textos que estão sendo criados, né? E são textos fabulosos mesmo. Tem uma parceria minha também com uma autora da Saia Torrinha também, chamada Mônica. Como escreve bonita a Mônica. Nossa, eu adorei fazer esse trabalho com ela. Ela tem um dom maravilhoso. E nós fizemos uma música também em parceria, chamada, acho que Me Ame. Uma música muito linda também, que nós estamos tentando colocar um arranjo nela. Enfim, o que tem de talento nesse mundão de Deus, e pessoas que a gente está sempre ajudando, né? Nós temos em São Carlos, por exemplo, o Antônio Faz, que é o presidente da Academia de São Carlos, um grande amigo. Ele também é um grande escritor. Temos a Giovana Gaeta, lá de São Carlos, que também tem ligação com Jaú. Nós temos a Rita Cândido, de São Carlos. Araraquara temos a Sônia Guzzi.
E dá para falar tantos nomes. Bauru, nós temos a Presidente Olinda, nós temos o Alexandre Benegas também, que é um grande escritor lá de Bauru. Nós temos em Bauru o Brandão. O Brandão escreve contos curtos, está sempre recebendo prêmios de literatura. Nós temos nós temos a Cláudia, né? Cláudia, a minha madrinha lá de Bauru, ela é doutora de história. A mulher é um gênio, é um gênio. Então, essas experiências que você vai adquirindo, né? Aquilo que eles vão lapidando a gente. De uma maneira sem querer ou sem, né, impor. Na convivência, a gente vai aprendendo com todos esses escritores. Oi, Edmilson. Então tem uma pequena história, hein? Oi, Edmilson, olha, eu agradeço muito você quando vem contar um pouco da sua história. Eu espero a gente se encontrar mais vezes, né? Porque é bastante história, né? Tem. Mas tem bastante, é graças a bastante Deus. coisa que tem a bagagem, né? Vamos dizer assim, né? Graças a Deus. Mas tá chegando no tempo. Opa. E eu sempre faço uma última pergunta no meu episódio aqui de coisas desenvolvidas, né? Solta a cobra. Um amigo meu fala assim, o Elvio Giliotti, né, da Barra Bonita, ele fala, solta a cobra, meninão. Olha, então, eu vou, para encerrar esse episódio, mas eu espero que eu quero fazer convite já para o futuro para a gente se falar mais. Mas a minha agenda é complicada, você viu que foi difícil chegar. Mas vai chegar uma hora. Mas eu venho, com o maior prazer. Vai se trocando mais vezes. Uhum. Sempre eu vou encerrar com a última pergunta no episódio. Uhum. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida. O sentido da vida é você viver um dia de cada vez. É você ter Deus no seu coração. As pessoas que não têm Deus não têm sentido nenhum. Nenhum. Eu acho que o primeiro sentido da vida é ter Deus no seu coração, né? As pessoas que têm Deus no seu coração, quer sentido maior? Quando você tem Deus, um Deus dentro de você, né? A gente fala assim que é um Deus que ruge, né? Um Deus que ruge forte dentro de você, né? E quem tem Deus, você encontra sentido em tudo na vida, porque o prazer de você acordar pelas manhãs, olhar o sol. Uma amiga minha da Bahia diz que ela mora de frente, né? A Cláudia, eu quero mandar um abraço para a Cláudia lá na Bahia. Ela tem o quarto dela de fundo assim com um rio. Ela diz assim que quando acorda às 5h30 da manhã, o prazer dela é abrir a janela e ver aquele sol, o sol refletindo nas águas e aquele brilho entrando no quarto dela. Isso é um sentido gostoso de ver. Então eu acho que o maior sentido da vida, primeiro, é um Deus. Se você tiver Deus no seu coração, o resto vem é uma sequência, uma sequência. Porque Deus é tudo na sua vida, né? Ele te dá força para você enfrentar seus problemas, você enfrenta tudo que vem pela frente, os desafios que vêm, você não tem orgulho, você aprende a ser humilde. O sentido da vida é você ter o prazer de acordar pela manhã, que nem o que eu estou dizendo, e, né, você saber que você está vivo, que você pode fazer alguma coisa. Né? E muita gente acorda pela manhã e já acorda reclamando do mundo, reclamando da vida. As pessoas estão muito infelizes. O maior problema da vida é a falta de um Deus dentro do coração das pessoas. Porque quando você tem um Deus, você não reclama dos seus problemas, você não fala mal das pessoas. Cidade pequena principalmente, né? O que a turma fala mal das pessoas, nossa, é incrível, né? A gente tá sempre nos comentários, né? As pessoas têm necessidade de falar de você. Eu, desde quando eu me sinto uma pessoa pública, toda vez eles falam de mim. Então, bem ou mal, eu nem me importo mais, porque a minha vida, ela é só pra frente. Eu sou reconhecido no Brasil inteiro. Então, não é um comentarinho aqui, um comentarinho ali que vai denegrir o meu nome. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa pra frente, eu sou evoluído. Eu tenho um espírito um espírito gigante. Quando eu acordo de manhã, eu digo assim... obrigado, Deus, mais um dia nessa terra de gigantes, onde somente os mais fortes sobrevivem. Quer sentido maior que isso? Então, para mim, não existe nada que dá sentido à vida se não tiver Deus. Você tendo Deus, você tem sentido para todas as suas coisas. Pode escrever isso. Um verso. Olha, eu não vou dizer um verso, né? Eu acho que uma das pessoas que eu não poderia esquecer, eu estava pensando aqui agora, né? Eu vou dizer que
uma das pessoas que me deixou um grande legado, e eu tenho uma gratidão enorme por ele, é meu avô Antônio. Né? As pessoas que cuidam de gente, as pessoas que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, essas pessoas nunca serão abandonadas. Pode escrever que eu digo. Meu avô foi um exemplo de legado, né? O meu avô foi humilde, ele nos deixou com uma humildade muito grande. Ele, com 77 anos, carpia, trabalhava, lutava com a sua vida, e eu vi 2 vezes o meu avô chorar. 2 vezes. Uma vez quando morreu um tio, que é um filho dele, e quando meu avô morreu. Eu sabia que ele ia morrer. Ele se despediu de mim e foi um momento muito emocionante. Então eu tenho a ele uma gratidão muito grande por tudo que eu faço na minha vida. E eu acho que eu faço para o meu avô. É ele que eu devo tudo. Oi, Edmilson. Até me emocionei. Imagina. E eu conheci seu avô. Antônio. Então você sabe o que eu estou falando. Ele ia andar de bicicleta. As pessoas precisam entender que a vida ela é muito simples de ser vivida. As pessoas complicam porque o orgulho é muito grande, a vaidade é muito grande, né? Mas quando você olha uma pessoa que nem meu avô, que deixou um legado muito grande, e que a simplicidade dele é maior do que tudo que você tem, do que tudo que eu tenho. Meu avô, a simplicidade que ele viveu, você pode ter 10 carros, 10 casas, não paga, nunca você vai conseguir chegar no tamanho dessa simplicidade. Ele foi um exemplo de cidadão brasileiro, um exemplo de ser humano, se preocupava com as pessoas. Eu acho que uma das coisas que eu vou encerrar agora que você me falou isso, além de falar disso, eu queria dizer o seguinte, que as pessoas precisam deixar de ser egoístas. Elas precisam serem coletivas, parceiras, humildes e ajudar os outros, né? As pessoas se preocupam em falar mal das pessoas, se preocupam em ver a vida das pessoas, ao invés dela não ver a vida dela, porque a vida das pessoas, se você reparar bem, enquanto você fala da vida dos outros, a sua vida fica para trás e os outros vão para frente. Então, o dia que nós, brasileiros, a gente se preocupar em ajudar as pessoas, em ajudar, não em atrapalhar, não em falar mal dos outros, mas em ajudar, porque muita gente fala assim, esse é problema dele, não é problema meu. Mas, na verdade, se o seu vizinho vai mal, você também vai. Se o seu vizinho dá um troço nele, se ele ficar doente, como que você vai ficar bem? Como que você vai ficar bem se você está vendo um vizinho doente? Então a pessoa fala, isso não é problema meu. Esse é o problema das pessoas. Claro que é, mas isso é um problema que você tem que ajudar. O que não é problema seu? A vida particular das pessoas. Isso não interessa pra gente. O que interessa pra gente é quando você pode ajudar alguém. Você vai no hospital, desde quando eu fui pro Rotary, o Clube Norte, que eu faço parte no Rotary, eu aprendi a servir mais as pessoas. Lá a nossa missão é servir, ajudar as pessoas. E aí a gente entende que nós precisamos ajudar. Por mais que você ajude, por mais que você faça, é insuficiente. Porque a demanda é muito grande. Então, eu deixo a minha mensagem da seguinte forma. Ajude o seu próximo. Ou faça como Jesus fez, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Né? Então, eu acho que Jesus foi o maior exemplo. E eu deixo aqui a minha mensagem baseada no cristianismo de Jesus, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. E você faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, nós vamos ter um Brasil muito melhor, se Deus quiser. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, a sua equipe de produção. Obrigado por tudo que vocês representam e desejo sucesso. Né? E parabéns pela essa iniciativa. Né? Nós precisamos de pessoas como vocês que mostram, né? Que trabalhem, né? Que tem um propósito, um ideal, né? Porque a gente sabe que dinheiro a gente não ganha, né? Mas a gente trabalha muito, né? Edmilson, muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe, viu? Um abraço. Essa carreira aí já tá tendo um sucesso e logo vai virar mais. Eu chorar aqui, né? E eu saio daqui com os olhos todos. É isso aí, pessoal. A gente estamos encerrando o episódio. Muito obrigado.